Meu nome é Mariana e hoje eu atuo como coordenadora de estilo do Grupo Lorsa. Dentro disso, eu atuo principalmente nas marcas próprias, que seriam a Equívoco e a Lorsa. Quem é o Grupo Lorsa, né? É um grupo que está há mais de 42 anos no mercado, atuando no segmento de jeanswear, e há 5 anos atrás eu acho que a gente sentiu muito a necessidade de, primeiro, ter algo nosso, e segundo, usar todo o potencial que a empresa de fato tinha, e muitas vezes a gente acaba não usando nos magazines por conta de custo, ou até por falta de tempo mesmo, de explorar as possibilidades. As duas marcas são focadas no segmento de moda feminina. Lorsa principalmente vende bem masculino, mas o nosso foco ainda é o feminino, porque é imbatível, assim, é o que mais vende. E você define as duas marcas como marcas jeanswear. Sim, é o posicionamento da marca, né? Esse é o nosso foco. Tá. Até porque a empresa é muito focada nisso. Hoje, por exemplo, assim, na Equívoco a gente acaba expandindo para algumas linhas, então os tecidos planos, a linha que a gente chama de social, mas o nosso isso mais como um complemento de Sim, mix de produto, né? O nosso foco ainda é o jeans. Nós fabricamos. Então, até as peças que são de tecido plano, também somos nós que fabricamos. Mas eu acho que o nosso grande diferencial como marca é que a gente tem muito acesso a muitas coisas que muito provavelmente os nossos concorrentes, que não são fabricantes, não têm. Então, às vezes eu tenho acesso a um produto químico diferente, eu tenho acesso a uma variedade gigantesca de aviamentos, porque normalmente eles que acabam nos procurando. E aí dentro dessa estrutura, então, da empresa, vocês têm a parte tanto de confecção, que é costura, corte, e a parte também de pilotagem. Ela é toda verticalizada, Toda a gente verticalizada. faz absolutamente tudo. E a parte de lavanderia, que é tão importante no jeans, também dentro dessa estrutura da empresa, né? E pra mim é a parte mais encantadora, assim, do jeans. Porque a gente sabe que o jeans é uma matéria-prima muito poluente, mas eu acho que é no beneficiamento que ele se transforma, né? Então, muitas vezes, assim, uma calça jeans, ela pode virar mais 10 opções, assim, depois de lavada. E foi frequentando muito as lavanderias que eu descobri que existiam e existem outras formas de não só lavar o produto, mas lavar com mais consciência ecológica. Então, de repente, alguns processos podem ser feitos no laser, alguns produtos químicos agridem menos o meio ambiente. E esse acabou sendo, sem querer, o core muito da marca. Então, sempre que a gente pode, a gente opta por matérias-primas que são mais ou de fibras sustentáveis, e até os aviamentos. Então, assim, eu pago mais caro, mas, por exemplo, o meu botão hoje ele é sustentável, porque ele não tem a resina que teoricamente seria o poluente dele. Então, assim, sempre que a gente pode, a gente opta pelo lado mais sustentável do processo. A Lorsa foi a primeira empresa no Brasil a se cadastrar no protocolo ZDHC. Então, assim, pra gente, hoje a gente sabe que várias outras empresas participam e tudo mais, mas a Lorsa foi a primeira, né? Então, pra gente é um grande orgulho. Agora, Mari, como que essa parte, essa preocupação com a sustentabilidade entra dentro do raciocínio de desenvolvimento de produto? Você tem um direcionamento assim, eu preciso ter tantos % da minha coleção com um tecido sustentável ou fazendo algum apelo? Tem algum direcionamento nesse sentido? Sincera, eu acho que ou acaba sendo muito orgânico? Elas acabam sendo mais orgânicas do que parecem. Então, por exemplo, cada semestre a gente escolhe algumas bases para desenvolver as coleções novas, e acabam que esses tecidos sempre vão para esse viés. Os nossos aviamentos, por exemplo, então a gente sempre opta, vai ter um botãozinho de massa, vamos usar de alguma fibra sustentável, algum material natural. Então eles são meio naturais dentro da Equívoco. Por exemplo, nossas etiquetas são todas 100% algodão. Sem querer, a gente acaba seguindo esse caminho. E você sente que é um diferencial que vem cada vez mais os clientes
olhando por isso também? Tem Então, talvez uma eu me arrependa sinergia? dessa resposta. Mas eu acho que hoje elas não compram por conta disso. Mas muitas das nossas clientes aí já veem isso como valor agregado. Então, por exemplo, todo o plástico que a gente usa nas peças, ele é biodegradável. O que é muito legal. A gente sabe que plástico demora milhões de anos para se decompor. E pensar que cada peça vai embalada num saquinho, né? E depois a gente pega esse saco e simplesmente joga ele fora, né? Então, eu acho que foi acontecendo de forma muito orgânica, assim, muito natural. E hoje, por exemplo, quando a gente vai desenvolver algum produto, a gente já procura produtos mais nesse viés. E isso acaba sendo um posicionamento da empresa que hoje, provavelmente, isso que você falou, os clientes, eles às vezes ainda não têm essa preocupação, né, de comprar um produto sustentável, mas é uma construção que daqui a pouco a gente imagina que os clientes vão estar com essa preocupação. Agregado. Exatamente. Eu espero. Eu lembro que quando a gente começou a comentar sobre esses insumos, assim, elas falavam até assim, às vezes até umas barbaridades, assim, a calça é biodegradável. Eu ficava, meu Deus! Mas você vê que elas estão se importando com isso, né? E isso é muito legal. Pra mim é muito importante. É porque tem uma questão também que para um público que às vezes ele não tá... Até porque não é a preocupação do lojista, né? Talvez ele precisa, às vezes, até de um suporte de letramento, de apoio, né? Falando de uma instrução em relação ao que exatamente a marca está fazendo, né? Com essa pegada sustentável, porque... Às vezes, para ele quer vender o produto, mas para ele explicar né, de todos o que tem de característica, ele precisa de uma ajuda. Eu mesmo assim, eu fico muito feliz, porque você vê que involuntariamente você vai plantando uma sementinha, né? Sim. Elas começam até a prestar atenção nesse tipo de coisa, e isso acaba vendendo valor agregado. E assim, não dá para ser hipócrita, a gente produz roupa. Então, tudo que eu puder fazer para diminuir impacto, a gente vai tentar ao máximo e a gente vai seguir por esse viés. Né? Hoje, as nossas condições assim, são bem voltadas para atacado, né? E bem comuns. A gente tem um pedido mínimo de 12 peças, todas as compras com um CNPJ de vestuário, que os preços variam de acordo com o volume. Então, não, o preço é fixo. Aí uma dúvida, Mari. Então, tanto o Equívoco quanto a Lorsa são focados no atacado? Na Equívoco, nosso foco é atacado, mas na Lorsa a gente atende os dois públicos, então tanto varejo quanto atacado. Hoje a gente atende o Brasil inteiro. Mas se, por exemplo, se eu sou uma lojista e quero começar a comprar da Equívoco, vocês fazem uma análise para saber se tem outros clientes na mesma região para não ter algum conflito ou não? Sendo bem sincera, hoje não. Tá. Existem algumas clientes que já pediram essa exclusividade, só que eventualmente o mínimo teria que ser maior, até por se tratar de uma matéria-prima como jeans. Então eu não consigo produzir tão pouca quantidade quanto quem produz malha ou tecido plano. Mas eu nunca tive problemas com isso. Tá. Assim, eventualmente uma pessoa ou outra às vezes pergunta, mas isso fica a cargo do cliente, né? Então não necessariamente a gente impõe O cliente ele pode vir comprar e levar com ele, ou ele pode comprar e pedir para despachar pela transportadora, né? A gente tem de todos os tipos possíveis. Tá. E como é que funciona a parte de troca? A gente permite a troca até 30 dias, mas somente por tamanho ou lavagem. E sempre dentro da mesma coleção. Mas a gente tem feito isso, tem dado certo. E como é que funciona para vocês a venda? A venda tem a parte aqui da loja, né? Então o lojista pode vir aqui escolher os modelos. Vocês têm também catálogo, ou o cliente tem algum site que ele consegue comprar no atacado? Como é que é a parte da venda? A gente usa uma plataforma de venda de atacado. Além disso, a gente sempre produz os materiais fotográficos
então eventualmente um PDF. E a gente usa muito as redes sociais, né, para comunicar e vender os produtos no atacado. Tem venda no WhatsApp também? Tem. Hoje eu diria com 100% de certeza, assim, que, sei lá, 70% das minhas vendas são online e os outros 40% são no físico. É uma diferença, assim, brutal de uns anos pra cá. E aí do online, ele tá diversificado entre redes sociais, né, o WhatsApp, a plataforma que você falou, né? Ele tá dentro desse mix. Ele vem de todas essas fontes online. Bacana. E o que você imagina de futuro, assim, tanto para Equívoco e para Lorsa, quanto para moda? Uma pergunta pegadinha. Essa pergunta é difícil. Eu acho que muito para Lorsa, eu acho que a gente, como grupo, a gente já entendeu o nosso papel. E isso é muito legal, porque quando eu comecei a marca e eu comecei a ver que essas coisas existiam, eu fiquei muito inconformada pelo fato das pessoas não usarem. E aí eu ficava assim, putz, como não assim? Usarem o quê? As alternativas mais sustentáveis. Então, por exemplo, existe uma calça que tem o poliéster reciclado. Putz, por que eu tô usando poliéster normal se existe o reciclado? A diferença de preço, assim, nem era tão grande. Aí, sei lá, o botão, por exemplo. O botão hoje é meio gritante. Mas, pô, se existe um botão que ele não solta metais pesados na lavagem, que ele não vai corroer o seu assim, não faz sentido, pô, a diferença não é tão brutal no fim das contas. E é o meio ambiente, e eu me sentia até meio hipócrita, porque eu falava assim, poxa, eu sou a pessoa que eu compro shampoo sem parabeno, eu compro a escova de dente de bambu, sabe? E aí eu tô usando uma calça jeans que gasta 200 litros de água, e aí eu tô usando produto químico. Aquilo explodiu a minha mente. Eu falei assim, não é possível, é muita hipocrisia, né?